Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, falando então das leis morais. Hoje nós vamos falar da lei de liberdade, uma lei importantíssima, considerando todo o progresso, né, que a gente adquiriu até aqui. Quer dizer, temos conquistado cada vez mais liberdades nesse mundo, principalmente dentro do nosso contexto do país em que estamos, né, que é o Brasil, porque a gente ainda identifica outros países em que a liberdade ainda está sendo estudada e numa tentativa de conquista muito lenta, mas no nosso país a gente já conseguiu avançar bastante, né? Então é importante compreendermos a lei de liberdade, porque é muito interessante a liberdade limitada que nós temos. E por que liberdade limitada? Quando a gente fala da lei de amor, a lei de Deus, a gente compreende o papel que temos na nossa existência, que é servir. Fomos criados para amar. E amar é agir em benevolência. Por isso, servir. Como somos imperfeitos, a gente ainda não entende perfeitamente essa relação do amor ao próximo, do alto amor, como amar o outro sem faltar comigo, como amar a mim sem faltar com o outro, né? Como colaborar, cooperar, sem criar injustiças com o outro ou comigo mesmo, né? Então, é por isso que estamos aqui encarnados para viver e aprender, refletir, ficar mexendo nos nossos painéis conceituais, tentando novas condutas e progredindo sempre, né? Mas é exatamente aí que somos elucidados sobre essa limitação da liberdade, quer dizer, uma liberdade relativa para a gente, porque enquanto eu não reconheço a benevolência, não compreendo, não tenho uma ação no mundo tão integrada com a benevolência, eu me limito a uma regra de harmonia da sociedade, né? Quer dizer, eu vou até onde tem um limite que ultrapassa os direitos do outro. Eu tenho a liberdade, mas eu tenho deveres, né? Eu tenho o dever de respeitar o direito do outro. Então, quando eu estiver integrado à lei de amor, eu não vou sentir isso como uma limitação. Dentro da liberdade que eu tenho, eu vou escolher respeitar o outro. Eu vou escolher fazer bem ao outro. Mas como eu tenho essa ignorância, por vezes eu só não faço o que eu tenho vontade de fazer porque eu tenho o dever de respeitar os direitos do outro, entende? Então a gente ainda é tomado pela cólera, né? Por aquele sentimento que desequilibra e que nos dá impulsos comportamentais que causam prejuízo ao outro ou a nós mesmos. A gente ainda tem. Mas à medida que a gente passa a discernir, né, sobre o bem e o mal, sobre direitos, sobre deveres, a gente começa, bom, eu estou sentindo a vontade. Eu estou sentindo vontade de gritar com o outro, mas não tenho esse direito, porque fazer isso vai desrespeitá-lo, entende? Então, é aquilo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
E aí vem os espíritos, né, maravilhosos nos ensinando sobre a lei de liberdade, porque eles explicam o seguinte. Na lei do progresso, nós somos, então, impulsionados continuamente a adquirir novos conhecimentos. E aí vem a lei da liberdade nos impondo a responsabilidade dos efeitos. Então, o que a lei de liberdade nos ensina? À medida que você adquire mais conhecimento, você adquire mais liberdade, porque você sabe fazer. Então, liberte-se, vai e faça. Mas, quanto mais liberdade você conquista, maior a responsabilidade sobre os seus atos. Entende? Então, vamos fazer uma comparação com a nossa própria vida física. Eu tenho um filho que, com meses de idade, eu não permito, não coloco na mão dele determinados objetos. Aí ele vai se desenvolvendo, chega ali 1 ano, 2 anos, alguns objetos eu já começo a deixar ele manusear, outros ainda não. Mas se, sem querer, ele pega um objeto que ele não pode e faz mau uso desse objeto, eu reconheço que ele não tem discernimento sobre isso. Então, foi uma falha, até, né, coerente com a inteligência dele, com a idade dele, com as capacidades dele. Então, eu consigo ter mais paciência com esse filho, né? Poxa vida, como é que eu deixei isso fora do lugar? Acabou pegando, fez bobagem, né? E aí eu vou administrando. Aí ele cresce, vira uma criança mais desenvolvida. Aí eu já começo a trazer discernimento. Isso aí, toma cuidado, porque pode acontecer isso e aquilo, né? E outras coisas eu vou dando mais liberdade. Aí depois ele fica um jovem, já uma coisa mais madura, um adolescente. E aí, quer dizer, você já sabe usar, né, meu filho? Então, usa com responsabilidade. Entende? Usa com responsabilidade. Se fizer mau uso, vai ter que corrigir. Quando você tinha 2 anos de idade, que pegou um copo de vidro, que eu não deveria deixar você ter acesso, você teve acesso, seja lá o motivo que for, caiu, quebrou, ok, eu entendo. Poxa, você tinha 2 anos, mas agora com 15 anos você sair jogando os copos no chão? Não tem sentido. Então, vamos lá, quando você tinha 2 anos eu fui lá e limpei. Mas agora é você que vai limpar. Para aprender sobre ação e reação, causa e efeito. Aí depois vai pensar 3 vezes antes de sair jogando um copo de vidro no chão, não é? Vai quebrar, vou ter que limpar. Então é isso. Muito do que entendem como sendo punição da vida, punição de Deus, são efeitos que me educam. Não é punição. Percebe? Não é punição. É o efeito. O pai maior nos apresenta o efeito. Olha o que você causou, tá vendo? Vamos reparar aqui e aí nisso a gente vai conquistando a inteligência. Né? Então, por isso que quanto maior o conhecimento, maior a liberdade, já que você sabe, então você consegue fazer, mas você é responsável por isso. Então, até a justiça, né, de Deus sobre todos nós é justa porque respeita as nossas capacidades. Então, quanto mais primitivo eu sou, mais coerente meus comportamentos primatas, né? Animalizados, instintivos. Agora, quanto mais desenvolvimento eu tenho, então, esses comportamentos aqui
primitivos não cabem mais aqui. E aí, se eu causo uma desordem, eu vou ter que responder por isso, eu vou ter que buscar a reparação, construir o reequilíbrio disso, tá certo? Então, a lei de liberdade é um dos motivos que torna tão desafiador ser espírita, porque nós somos sempre chamados, relembrados de que a responsabilidade é nossa, de que as dores que a gente vive são efeitos do que causamos. A gente não pode causar desequilíbrios no mundo e um momento na semana ir assistir uma palestra, tomar um passe, tudo está resolvido. Né? A gente não pode não se responsabilizar pelo desequilíbrio que agora aconteceu. Né? Quer dizer, eu estou aqui, estou assistindo palestra, estou tomando um passe, mas isso não modifica o desequilíbrio causado lá fora. Então, sim, eu busco pela palestra para favorecer meu esclarecimento e amadurecimento, minhas reflexões morais. Eu busco o passe para um reequilíbrio, né, das minhas energias, da minha frequência, dos meus pensamentos. Mas isso não me exime da responsabilidade de reconstruir a harmonia lá fora. Tá certo? Então, há inclusive os que se dizem espíritas, mas não estudam a doutrina, né? Se dizem espíritas porque assistem uma palestra ou porque acreditam na pluralidade das existências, que colocam, inclusive, a responsabilidade dos atos nos obsessores, né? Eu causei tal desequilíbrio, mas é porque eu estou obsidiado, foi o obsessor. E aí, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprende que o processo obsessivo se dá a partir da nossa cólera, né? Quer dizer, eu abro a porta porque concordo com o desequilíbrio, de alguma forma. E aí depois o processo obsessivo vai, sim, se agravando e tudo mais, mas o início se dá a partir de uma sintonia, né, de pensamentos e de interesses, ou seja, a responsabilidade também é minha. Por isso é importante a absorção de conhecimento, né? O conhecimento liberta por isso, porque à medida que eu compreendo, eu passo a discernir. Eu tenho melhores instrumentos para fazer uma escolha responsável, né? E aí eu paro de viver como um sonâmbulo ou como quem segue uma manada, e eu vivo como a inteligência que eu sou, um espírito que raciocina, que toma decisões, que faz escolhas e se responsabiliza por elas. Tá certo? Aí a gente vai juntando, né, as leis. Então a lei de liberdade me ensina que quanto mais eu sei, mais livre sou, mas também quanto mais livre sou, mais responsável sou pelos meus atos. Mas aí vem a lei do progresso dizendo, olha, é isso mesmo, faz parte, os equívocos vão acontecer, porque o progresso se dá um passo por vez, né? Então é isso, a criança que pega uma canetinha pela primeira vez acaba fazendo bobagem e tal, mas à medida que você vai ensinando ela a lidar com os efeitos, ela vai mudando de conduta, então faz parte, né? Aí vem a reflexão sobre o quão eu estou disposto a favorecer meu progresso, colaborando com o meu processo de aprendizado, né? Ou não. Então, eu posso me revoltar em ter que reformar o buraco que eu fiz na sala da minha casa, posso me revoltar, ou eu posso cooperar. Fiz um buraco, né? Me equivoquei. Vou arrumar, vou reforçar aqui esse piso, fazer uma reforma. Entende? Diante da mesma situação, a maneira como você escolhe lidar com ela é que pode favorecer seu progresso ou pode retardar, atrasar,
tá certo? Então, considera a inteligência que você é. Não viva como se você não tivesse já a inteligência que você tem. Raciocine sobre suas atitudes. Faça escolhas conscientes, porque você se responsabiliza pelo efeito. E se você fizer escolhas conscientes com o que você realmente entende que deve ser feito, quando vier o efeito, você vai topar lidar com o efeito. Vai fazer sentido para você. Eu escolhi, foi consciente. Agora, quando a gente vai agindo, né, com instintos ou para agradar os outros, para seguir a moda, como um sonâmbulo, eu abandono a mim mesmo, porque eu estou abandonando a minha inteligência, a minha capacidade de discernir e estou assumindo consequências desnecessárias, que eu vou ter que depois reparar, eu vou ter... mas olha quantos buracos eu fiz só para agradar, e agora eu que vou ter que arrumar esse buraco? Eu fiz para agradar o outro ali, ó. Não é ele que tem que... Não, eu que fiz o buraco, então eu que vou ter que... Entende? Então, a lei de liberdade nos ajuda a lembrar que somos inteligência, né? Precisamos refletir, raciocinar e buscar fazer escolhas coerentes com o nosso conhecimento. Porque se eu errei, é porque eu não sabia, é porque eu realmente não sabia, e não porque eu estou insistindo, né, na ignorância. Tá certo? Então, nos encontramos semana que vem. Até lá.